pessoal, tudo bem? Então, vamos começar então mais uma aula de bioética. Hoje então nós vamos continuar nossa temática, que é a questão das relações cirurgião-dentista-paciente a partir da bioética, só que agora vamos abordar a parte 2 desta temática. Pois bem, tivemos aí um longo percurso falando de várias coisas referentes à parte bioética. Estamos agora trabalhando inclusive a questão da educação e saúde, a busca da comunicação assertiva, entre outras situações. Mas é importante ressaltar que, além da comunicação não violenta, comunicação assertiva ou positiva, é importante também que se tenha uma comunicação ética, uma comunicação ética pautada em termos científicos, para que a coisa seja favorável para o paciente e o exponha à menor chance de risco possível. Então, a aula de hoje tem como referência os trabalhos da Beckamp and Childress e também do Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia aqui do Brasil. E a temática, então, vai seguir o storytelling da aula passada, quando a gente conheceu, então, a Dona Maria Esperança, que, depois de um período em sua vida, acabou tendo, então, um episódio de câncer de mama. E o episódio de hoje vai ser sobre a decisão. O título é A Decisão, a escolha a ser feita. Pois bem, então, na aula passada, a gente viu que essa senhora, 38 anos, essa jovem, melhor dizendo, 38 anos, acabou sendo diagnosticada com câncer de mama, e daí, então, ela procurou ajuda, meio que negou um pouco a doença, até que não teve outra alternativa, a não ser realmente encarar um diagnóstico. Porém, nas suas idas ao médico, algumas situações não muito interessantes aconteceram, do tipo o médico julgar para ela que parte da responsabilidade do quadro que ela se encontrava era culpa dela por não ter se precavido antes ou ter tomado algumas atitudes preventivas anteriormente. E aí então ela sentiu-se desmotivada e tudo mais, mas enfim, resolveu iniciar o tratamento então da quimioterapia, superando, elaborando essa fase de rejeição da doença. Tudo caminhava bem, ela realizava a sua quimioterapia, até que surgiu um novo problema. Daí então, segundo ela, abre aspas, disse, meu siso começou a incomodar, está doendo muito. Daí então ela comunicou ao médico, que faz a quimioterapia, e o médico disse que a extração desse dente siso deveria ser feita com urgência, os 4 dentes, porque como ela está com a imunidade debilitada em função do uso dos medicamentos quimioterápicos, existe um risco de acontecer uma infecção mais grave, porque o dente está inflamado e é uma possibilidade de uma infecção grave e levar até mesmo uma sepse. Então, esta inflamação desse problema que ela apresenta no dente implica um novo risco para ela, e a decisão seria então a retirada, a extração do dente com urgência, segundo a opinião do médico. Pois bem, então temos que considerar que realmente, durante um processo de quimioterapia, a imunidade ela fica realmente comprometida e com essa paciente não acontece diferente. E temos, inclusive, essa nova situação do dente com problema, que tudo que o médico fala realmente faz muito sentido. A chance dela desenvolver uma sepse e ter novas complicações dentro de um quadro já de uma debilidade em função de uma quimioterapia, que é um tratamento agressivo, deixa a paciente exposta a novos riscos. Então, a senhora Maria Esperança agora se detém com essa nova situação e trazendo para o ponto de vista da bioética, o que nós podemos considerar aqui de importante nessa relação aí de um outro profissional da área da saúde, no caso médico, com a paciente. Tem que se ter a questão da autonomia, respeito à capacidade dos pacientes tomarem decisões informadas sobre o seu próprio tratamento. Então, a paciente certamente vai querer seguir a orientação de um profissional qualificado que entende do assunto, mesmo tendo ela uma possibilidade de não querer fazer o tratamento, mas em função de um desnível de conhecimento acadêmico, ela acaba aceitando a condição e as orientações do médico. Existe a questão da beneficência. O profissional deverá agir para o melhor interesse do paciente. E a expressão do médico está relacionado a isso, porque ele quer evitar uma complicação maior, que seria a questão da sepse. E, sendo assim, ele está dentro de uma premissa que beneficia o paciente, uma preocupação por isso, o entendimento da extração do dente. A questão da não maleficência, princípio de, primeiro, não causar outro dano. Aqui cabe uma pequena reflexão.
Este procedimento estaria isento de qualquer tipo de risco ou complicação? Porque é uma pergunta que tem que ser feita constantemente, porque nenhum processo é totalmente, desprovido de perigos e riscos. E uma cirurgia em um paciente que está fazendo uma quimioterapia pode implicar em novos riscos que, ao entendimento da bioética, deve ser avaliado. E a questão da justiça, que as decisões devem ser equitativas de benefícios e riscos, e custos da saúde, ou seja, um equilíbrio entre a questão do risco e do benefício. Temos que destacar que a paciente usa uma medicação para o câncer de mama, que é a Keytruda, que é um quimioterápico que realmente afeta a questão da imunidade, de modo a afetar o crescimento de células da medula, que vai afetar a questão da formação das células de defesa. O câncer da paciente não está ligado a essas células, é um câncer de mama, mas o medicamento não é específico e vai reduzir a atividade, formação de células em diversos tecidos. E uma das consequências, então, realmente é essa queda da imunidade. Ok, até aí então tudo fazendo sentido, porém a paciente, ao se dirigir à sua dentista de confiança, doutora Graça, esta levantou uma questão importante. Ela falou que no caso da paciente não dá para extrair, porque o pembrolizumab é um imunoterápico. E segundo a visão desta dentista, teria algumas implicações pelo fato da paciente estar fazendo então a quimioterapia. E desaconselhou então desta maneira a questão da urgência. Ela falou: preciso pensar melhor, preciso entender, mas fazer o procedimento com esta urgência que o seu médico pede deixaria você em uma nova situação de risco. Então a gente cria aqui um embate, uma situação, um impasse, na verdade. Porque a presença do dente, como está, causa problema, a extração dele também pode causar problemas. Daí, então, que deve ser pensado todos esses preceitos bioéticos, porque o risco da sepse pela presença do siso existe, mas o risco da cirurgia e as complicações de uma paciente que usa o pembrolizumab também está acontecendo. Bom, daí então, ao entrar em contato com o médico e explicar a situação, o médico foi enfático: a decisão é minha. Eu quero a extração urgente deste dente, disse então o médico. E aí então nós temos que evocar de novo as questões da bioética novamente. Então existe a questão da autonomia, mencionado há pouco. Então, um consentimento informado, explicação dos procedimentos alternativos e possíveis riscos. A paciente, doutora Graça, dentista, fez isso, entendeu isso, captou isso e colocou em prática. O médico tem a visão somente da sepse. Então existe aí um impasse entre as duas situações. Os dois querem o melhor para a paciente, mas existe aí uma dificuldade, uma divergência de entendimento, o que é mais seguro, o que não é tão seguro para o paciente. A questão do respeito às preferências do paciente. Então a paciente já tem que ser informada sobre isso e tem que participe do processo, Então ela tem que compreender o que está acontecendo e não é uma decisão que cabe talvez a ela, porque é uma decisão mais técnica, mas ela tem que conhecer a respeito disso. A questão da beneficência versus não beneficência, O tratamento precisa ser planejado. Às vezes a pressa pode gerar problemas. Então a gente vê aí que o médico talvez tenha uma precipitação que precisa ser contornada. Tem a questão da atualização profissional. Será que não existiria uma outra alternativa que pudesse ser empregada e que não levaria a paciente a uma exposição de risco, atendendo os dois anseios da extração para evitar a sepse e um procedimento que possa ser feito concomitantemente com o uso da medicação em curso? E a questão da justiça, Justiça, nesse caso, proteger a paciente de qualquer tipo de mal que possa estar acontecendo. E a distribuição, fazer também procedimentos que sejam alcançáveis para a paciente. Então, toda a situação reside nessa problemática e a atividade que vocês deverão fazer está ao redor, junto com esse storytelling, com esse episódio de hoje. No qual já verificamos situações da aula passada, então não é um processo que a paciente deverá ser apenas informada, ela tem que ser educada com isso. Os profissionais entre si não podem trocar informações, deverão realmente ter um diálogo educativo, porque senão vira um embate de quem sabe mais, e
A construção deve ser coletiva, por isso a importância da educação e saúde entre profissionais, uma perspectiva interdisciplinar também. Temos que considerar os entraves, né, que pode acontecer, tanto profissional com paciente, profissionais com profissionais também. Então, vaidade nessas horas também não é interessante. Falta de atualização também nessas horas não é interessante, né? E a comunicação tem que ser efetiva, tem que ser focada nas necessidades do paciente e assim, então, encontrar uma solução. Essa solução, então, fica como atividade avaliativa de vocês. Então, a descrição estará melhor no ambiente virtual, ok? Um forte abraço e é isso que nós temos, então, para a aula de hoje. Ok.